O seu contexto pode estar impedindo você de atingir o seu potencial máximo. Ao longo da história, a gente viu pessoas, conheceu pessoas que criaram coisas surreais, incríveis, mesmo em contextos de muita dificuldade. Mas a ideia que eu fico pensando é, o que diferencia essas pessoas que criam coisas surreais das pessoas que não criam? Qual que é o combustível que mantém essas pessoas em movimento e sempre fazendo coisas? Se você é uma pessoa criativa e que vive em um lugar de vulnerabilidade, que é a realidade de muita gente no Brasil, você sabe muito bem aquela sensação de querer fazer alguma coisa, mas muitas vezes não ter aquele recurso. E sabe qual é o pior de tudo? Eu acho que o pior mesmo é quando você desperta e entende ali a tua realidade, entende o contexto que você está inserido. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa e eu sempre tive um milhão assim de ideias, mas eu acho que eu sempre esbarrei nesse lugar de não ter o recurso certo para poder botar essa ideia em prática. E isso, eu acho que sempre me tirou do sério, assim. E uma parte que me choca um pouco até é que eu sinto que quando eu era criança ali, quando eu era adolescente, eu era muito mais criativa do que eu sou hoje. Eu era muito mais autêntica do que eu sou hoje. E eu acho que parte dessa autenticidade, dessa criatividade, vem da capacidade que eu acabei perdendo ao longo do tempo, assim, de olhar para o cenário e entender como eu iria fazer para criar mesmo naquele cenário. E eu acho que isso é até uma certa frustração para muita gente. Eu tô olhando aqui ao redor porque eu vou mostrar a paisagem para vocês, mas eu acho que isso é uma certa frustração pra gente, porque a gente antigamente não tinha o recurso e fazia acontecer. E hoje eu penso que eu tenho tantos recursos e simplesmente não faço acontecer a parada, sabe? Não tiro as ideias do papel. Isso é bem frustrante. E eu acredito que se você é uma pessoa que passa por isso, com toda certeza, isso é frustrante pra você também. E eu tô aqui na minha cola eterna, tá? E vão me desculpando aí que eu vou ler mesmo na minha cola aqui. E eu acho que é justamente essa palavra que diferencia assim, as pessoas que tiram as ideias do papel, as pessoas que criam, as pessoas que fazem o movimento acontecer, sabe? Das pessoas que ficam só imaginando, tipo eu. Que é a palavra fazer, basicamente. As pessoas simplesmente fazem. Por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito YouTube, e aí eu tinha muita vontade de gravar vídeo, mas eu não tinha celular, eu não tinha ali uma câmera, né, disponível, igual as blogueiras, eu não tinha o contexto, mas eu simplesmente fazia. Eu pegava a câmera do meu computador e simplesmente gravava os vídeos que eu queria, e eu upava esses vídeos no YouTube, gente. Eu queria muito ter esses vídeos para poder mostrar para vocês, mas em determinado momento eu apaguei, comecei tudo do zero. Mas eu queria muito, muito, muito ter esses vídeos pra mostrar, que eu acho que seria super interessante. Eu sinto que quando eu era criança, a minha criatividade e a capacidade de imaginação era muito melhor. Não, com toda certeza, assim, eu acho que as crianças, né, elas têm essa super habilidade de imaginar coisas e conforme a gente vai crescendo, a gente vai deixando, né, essa coisa meio lúdica, esse brincar de lado. Mas eu acho que isso é uma coisa crucial para que a gente possa executar o fazer, sabe? Se a gente perde essa capacidade de imaginação, perde a capacidade de criatividade, a gente olha para o cenário e simplesmente, se não tiver o recurso certo, esse cenário acaba sendo super pessimista e a gente não tem a motivação suficiente para poder fazer aquilo que a gente quer fazer. E eu comentei que quando eu tava ali na minha fase da adolescência, eu consumia muito YouTube, e eu acho que a maioria das pessoas da minha idade também consumiam e tinham ali um sonho meio que escondido de ser youtuber também, e que naquela época nem era chamado youtuber, né? Eram os famosos vloggers e as blogueiras, os caras que faziam vlog do dia a dia e que eu amava assistir, e as blogueiras, né, que mostravam ali o dia a dia dela, gravavam vídeos de maquiagem. E eu confesso que desde a adolescência eu sempre tive vontade de gravar vídeo e, de certa maneira, eu gravei. É muito doido pensar nisso, mas eu gravo vídeo desde a minha adolescência e eu tenho basicamente tudo documentado. Daí eu fui crescendo e assistindo aquilo tudo, querendo viver aquela vida que aquele pessoal vivia. Só que dessa vez eu esbarrei numa coisa que é um pouco mais difícil de lidar, que é a comparação. E como eu disse pra vocês, eu fazia, né? Eu sempre estava fazendo ali aquilo que eu queria fazer, só que sempre me comparando. Então, o meu vídeo, ele nunca seria tão bom quanto daquela blogueira que eu assistia, porque eu gravava com a câmera do meu notebook e a blogueira já gravava com uma Canon, por exemplo. Eu sempre amei fazer vlog, mas eu ficava mais uma vez me comparando, porque eu não fazia aquelas coisas que aquelas pessoas faziam, por exemplo, sair para restaurantes, viajar, né, festas e tudo mais.
e ir pra casa das amigas, né? Aquelas casas super lindas. E eu ficava me perguntando, o que eu vou mostrar para as pessoas? O que as pessoas vão assistir no meu vlog, sabe? A minha rotina eu achava super monótona e eu não via nada de interessante para mostrar ali. E eu sinto que ao longo do tempo a minha capacidade de criar, sabe, de simplesmente fazer, foi sendo minada pela comparação. Porque eu acho que eu sinto que não importa o que eu fizesse ali, sabe, naquele momento, no meu contexto, aquilo ali nunca seria uma realidade. Entende? Aquela qualidade, aquelas maquiagens, aquelas viagens. Eu nunca seria tão interessante quanto aquelas pessoas. E aí agora eu fico me perguntando, e se eu não tivesse parado? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse continuado? A comparação vai minar a sua capacidade de realizar os seus sonhos. Não que hoje eu não tenha realizado alguns dos meus sonhos, mas eu sinto que eu poderia ter ido muito mais longe se eu tivesse continuado. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até aqui, você se identificou em vários dos momentos, em várias das coisas que eu te contei. E a minha maior certeza também é que as pessoas colocam a luz no lugar errado. Por exemplo, quando a gente assiste algum vídeo sobre motivação, sobre disciplina, como realizar os sonhos ou como chegar nos seus objetivos, a gente fala sobre, principalmente, né, sobre disciplina e motivação. Mas eu acredito que a falta de disciplina e a falta de motivação não seja o maior vilão dessa história toda. A comparação é, enquanto você não aprender a olhar para si, para o seu contexto, fazer com o que você tem, você sempre vai achar que nada tá bom o suficiente. Então cria, grava, pinta, corre, canta, sabe? Simplesmente só faz. Começa, independente se você tem o recurso certo ou não. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito e que eu anotei aqui para falar para vocês. E essa frase, eu realmente carrego ela desde que eu ouvi. E tem alguns anos que eu ouvi essa frase. Que foi, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E a gente que vem do pouco, a gente tem um diferencial competitivo muito grande. Não que a gente queira ter esse diferencial competitivo, mas a gente tem sim esse diferencial competitivo. A gente aprende a se virar com nada. A gente faz acontecer simplesmente sem o recurso. Então, eu te convido a pensar, se você começar a fazer e simplesmente fizer, ainda sem o recurso, e fizer coisas incríveis, imagina quando esse recurso chegar. O que você não vai ser capaz de fazer? Eu acho que você vai ser capaz de fazer coisas melhores ainda. Bom, e se você assistiu até aqui, eu sou Bianca Sampaio, sou fotógrafa, profissional de marketing, trabalho com audiovisual e faço muitas coisas, principalmente me considero uma artista, gosto muito de arte, lido com arte, faço arte, respiro arte e quero te convidar para curtir esse vídeo se você gostou desse papo. Se inscrever no canal, se você quiser que a gente converse mais um pouquinho. E se você se identificou em algum momento desse vídeo ou se eu te impulsionei de alguma maneira, comenta aqui pra mim. E eu quero te convidar a fazer esse combinado. Se esse vídeo te inspirou a tirar aquele projeto do papel, eu quero que você comente esse projeto aqui nos comentários. Eu quero conhecer esse projeto. E no próximo vídeo eu quero te cobrar também. Então vamos fazer esse combinado? Esse aqui é o meu projeto. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória e, ao longo desses anos, o meu processo de evolução pessoal e profissional. E quero te convidar para vir comigo. Você vem? Bora, tchau. Chega. Escureceu já.